partido. Por esse motivo, eu permaneci no PTB. Por quê? Porque a lealdade é de mão dupla. Então, quando existe uma velha filosofia e frase de para-choque de caminhão que diz o seguinte: quando a coisa começa, a árvore que nasce torta vai permanecer torta. E a minha começou correta, graças a Deus assim vai continuar. Por outro lado, quero agradecer ao Coronel Mori, que fiz uma solicitação que fosse comigo até o Alto do Floresta, fizesse uma visita naquele importante bairro que precisa tanto da atenção do homem público, e levei até em várias localidades onde a passagem do ônibus estava sendo negada e obstruída devido à não liberação da Defesa Civil. Levamos geólogos, engenheiros e assim sucessivamente, e o coronel chegou à conclusão, junto com a sua equipe de trabalho, que seria possível a liberação da passagem do ônibus, desde que não estivesse chovendo e pudesse transitar e deixar livre o ir e vir do transporte coletivo para aquela importante comunidade, e ato contínuo, que pudesse, e assim vai ser feita, a instalação de iluminação na rua Aureliano Barbosa Faria, que tanto necessita e não poderia ser feito porque estava até aquele momento interditado. Graças a Deus ele desinterditou. Quero falar contigo, vereador Edson Flávio, que defendeu meu requerimento de informações com relação à questão dos shows da cidade de Nova Friburgo, que tive reunido ontem com o secretário de Fazenda, professor Francisco, que foi elogiado pelo vereador Manuel Martins, aonde já surtiu efeito. Ontem o Marcelo Sarzeda, um promotor de eventos que tem trazido alguns shows para a cidade, que disse que não precisa de ninguém dessa cidade, que ele só vem aqui arrancar o dinheiro do nosso povo, porque os shows deles são interessantes. Ele foi lá ontem, sentou lá na secretaria e vai pagar imposto. Só alertei ao secretário que ele pode dizer que o show dele tem 2.000 pessoas, 2.500 pessoas. Mas o show, ele mobiliza cerca de 6 a 7 mil pessoas. Então, que ele pague imposto em cima dos 6 ou 7 mil pessoas, para que esse dinheiro possa ser revertido para a educação, para a saúde e assim sucessivamente. Tem outros temas, mas tempo exíguo. Muito obrigado. Passar a palavra ao vice-presidente, vereador Luciano Faria, para que eu possa fazer uso do meu tempo. O vereador dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, deu para perceber, nessa quase uma hora, que as coisas vão esquentar no município do agora para frente. A campanha foi startada com as convenções que aconteceram na semana passada, muitas movimentações partidárias, muitas trocas de partidos, com vista à eleição de vereador e a eleição de prefeito e vice-prefeito do ano que vem. Hoje a gente ouviu aqui duras críticas aos partidos políticos, vários partidos. Eu aqui não sou advogado de nenhum deles e não vou defender. Mas antes do partido, principalmente nas cidades, numa cidade do porte como Nova Friburgo, as pessoas estão acostumadas com as pessoas, com os homens e mulheres que se colocam à disposição da população ou para concorrer a um cargo de vereador ou prefeito e vice-prefeito. E aí sim, aí é que está a diferença, porque o partido político, volta e meia um troca, vai para lá, vem para cá, e foi esse tempo que existia e obedecia a fidelidade partidária. Lógico que alguns ainda tentam se manter, mas às vezes dentro do próprio partido a situação fica insustentável e não há outro caminho a não ser a busca de novos rumos, de novos caminhos. Mas esses homens e mulheres que se colocam aí, que buscaram os partidos para serem candidatos no ano que vem, tem que ter em mente uma coisa: a população de Friburgo está sofrida, está angustiada,
está cansada de mentiras e de promessas eleitoreiras. E não são poucas, não. Ganharam uma eleição no ano passado, falando do trem, falando do Hospital do Câncer, falando do novo hospital, falando da nova cidade, o novo bairro. Nós estamos há um ano, praticamente, de terminar o mandato, e nada foi feito. Aí alguém que diga, mas o prefeito não está na cidade, mas o vice-prefeito está. Na verdade, ninguém votou aqui, votou numa chapa, prefeito e vice-prefeito, onde existia um programa de governo que foi apresentado à sociedade de Nova Friburgo, e as pessoas acreditaram nesse projeto, nesse plano de governo, e que nada foi cumprido. Nada, absolutamente nada. Porque estão acostumadas a tratar Nova Friburgo com números e estatística, e não respeitam essa cidade. E vão um pouco mais além. Nós tivemos, antes desse governo que está aí, uma prefeita que ficou 8 anos. Mais mentiras e mentiras e mentiras. E vou citar algumas delas aqui que os senhores e as senhoras que estão aqui no plenário, nos honrando com a presença nesta tarde, se lembram muito bem. A prefeita Saudade Braga, a ex-prefeita, graças a Deus, dizia que se eleita fosse, iria honrar o concurso de 99. Ou alguém já se esqueceu disso? A promessa dela era essa: se eleita for, vou cumprir o concurso de 99. E qual foi o primeiro ato dela? Decreto 001 de 2000. 2000 não, de 002. 002, cancelar, anular o concurso de 99. Quantas e quantas famílias no olho da rua, pessoas que vieram de fora, pessoas que abandonaram outras cidades, que se inscreveram, estudaram e acreditaram em mais uma mentira. Um dos atos da Câmara de 1996, dos últimos atos, em dezembro de 2000, foi cancelar a tão chamada, tão criticada venda da AMAI. Me lembro, o vereador Jorge Carvalho era presidente da casa, uma mensagem do então prefeito Paulo Azevedo, cancelando toda a questão da água que foi feita em Nova Friburgo. E o que a prefeita tinha que fazer? Simplesmente cumprir. Mas o que ela fez? Voltou atrás, sentou com eles. 1 minuto. E negociou tudo, e acertou tudo, e a água, desde aquela época, está aí, arrancando os cabelos de todo mundo. Então, mais um engodo eleitoral, mais uma mentira, fazendo o povo dessa cidade, desculpem o termo, mas de palhaço, porque eu também me incluo nele. Aqui dentro dessa Câmara, nós votamos um estudo que foi feito para enchentes no governo da doutora Saudade. E cadê esse estudo? Mais de 700 mil reais. Mais de 700 mil reais. E nada foi feito. Um governo de 8 anos. E me pergunto o que foi feito para evitar que alguma coisa que aconteceu em janeiro pudesse ter sido evitada. Nada foi feito. Muito pelo contrário. Aprovações de loteamentos irregulares, de muitos deles. O abandono, o descaso, a falta de respeito com a população de Nova Friburgo. Então, se eu fosse aqui falar, eu ficaria pelo menos até domingo dessa tribuna falando das inúmeras promessas, dos inúmeros engodos eleitorais que nós fomos obrigados a engolir durante esse tempo todo. Conclua, por favor. Então, a todos que aqui falaram, e os que não falaram, que estão em casa ouvindo, eu peço, para o ano que vem, o respeito a Nova Friburgo, o respeito a essa população, o respeito às várias famílias, só um minutinho, vereador, o respeito a várias famílias que perderam entes queridos, que isso não traz mais de volta. Nenhuma promessa vai trazer quem já se foi. Não estou falando aqui de perdas materiais, eu estou falando da perda da vida humana. Então é o mínimo que se espera e que eu peço. Respeito. Vamos falar, vamos para as ruas sim, Conclua, participar de uma eleição, porque faz parte.
E é assim que tem que ser feito. Mas sem mentira, sem propostas mirabolantes, com muito respeito a essa população que está agoniada, angustiada e que quer sim dar a volta por cima, quer sim voltar a bater no peito e dizer que tem orgulho de ser friburguense, mas acima de tudo quer sim ter orgulho dos seus políticos. É o que falta à nossa classe. E tomara que esse um ano que falta para a eleição seja um momento de reflexão para todos esses candidatos que irão aí querer um cargo a partir do ano que vem. Então pense com carinho e, acima de tudo, muito respeito com a nossa cidade e com o nosso povo. Rapidamente, vereador, se você está a tempo, presidente. Se for bem breve. Rapidamente, porque eu fui aqui tão agredido pelo vereador. O vereador aí não vai ter tempo de defesa. Conclua, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. É o que eu peço, desculpem o desabafo, mas é um momento importante para a gente fazer o desabafo e, acima de tudo, vocês, eleitores de Nova Friburgo, também precisam fazer a mesma reflexão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, retornando aqui à presidência, ao vereador Sérgio Xavier. Vou solicitar ao vereador Reinaldo Rodrigues, nosso segundo secretário, que faça a leitura do expediente. Expediente da reunião do dia 11 de outubro de 2011. Moção especial de louvor do vereador Nami Nassif, com o sargento do Marcelo da Silva Cruz. Projeto de lei do vereador Marcos Medeiro obriga a exposição de cartazes de advertência sobre os riscos de álcool na gravidez no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a divulgação dos serviços relativos à mulher no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Assegura a presença de acompanhantes na maternidades públicas e particulares durante atendimento do pré-natal, trabalho de pré-parto, parto após parto, no âmbito do município de Nova Friburgo e de outras providências. Define normas para descarte voluntário de remédios vencido ou fora de uso no âmbito do município de Nova Friburgo e de outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de geradores nos prédios de edifícios com elevador, no âmbito do município de Nova Friburgo e de outras providências. Dispõe sobre a entrada de acompanhante com portador de deficiência que necessitam de acompanhantes em locais destinados à diversão, espetáculos teatrais, musicais, circenses, exibições cinematográficas, atrações ou eventos esportivos e artísticos em geral, no âmbito do município de Nova Friburgo e de outras providências. Indicações do vereador Manuel do Pote, operação tapa-buracos na rua de Nova Suíça. Do vereador Renato Abirramer, reparo no calçamento da rua Altamiro Martins Ourix, no Ouro Preto. Reparo no calçamento da rua São João, no Ouro Preto. Colocação de alambrado no campo de futebol no quilômetro da quilômetro 73 da estrada de Nova Friburgo. Construção de uma creche em Teodoro de Oliveira. Retirada de lixo e entulho na Avenida Nossa Senhora do Amparo. Pavimentação da estrada Cascatinha, São Lourenço. Vereador Marcos Medeiro, asfaltamento da rua Júlio Alves Amorim, no Jardim Califórnia. Intensificação dos trabalhos de acompanhamento de combate à dengue no bairro de Olaria. Intensificação dos trabalhos de campanhas de combate à dengue no bairro de São Geraldo. Intensificação dos trabalhos de campanha de combate à dengue no bairro de Conselheiro Paulino. Reparo e iluminação pública na rua Capitão Maia, Conselheiro Paulino. Limpeza da rua Capitão Maia, em Conselheiro Paulino. Limpeza da rua Isméria de Carvalho Pires de Moraes, no Prado. Do vereador Nami Nassif, capina e limpeza na rua Garcia de Queiroz, em Conselheiro Paulino. Capina e limpeza na rua Benjamin Constant, em Conselheiro Paulino. Recapeamento asfáltico na rua Manuel Lourenço Sobrinho, Olaria. Recapeamento asfáltico na rua Santa Catarina, Olaria. Recapeamento asfáltico na rua Espírito Santo, Olaria. Indicações do vereador Edson Flávio Coelho. Limpeza do córrego em Florência da Serra. Implementação de sinalização de redutor de velocidade na estrada que liga Conquista a São Lourenço. Recuperação da Escola Municipal de Fazenda do Rio Grande. Pavimentação de todas as vias do Campo do Coelho. Implantação de serviços de iluminação pública na rua Beira Rio, Jardim Califórnia. Implantação de rede de águas no loteamento Estelita, Jardim Califórnia. Colocação de manilhas para canalização de águas pluviais que invade a residência
da Rua Doutor Hélio Maia, Nova Suíça. Votos de congratulações do vereador Manuel do Pote com a senhora Luzia Falcão pela passagem de seu aniversário, do vereador Renato Abirramer com o senhor Leandro IC pela passagem de seu aniversário, do vereador Marcos Medeiro com 13º sargento da PM, terceiro sargento da PM Álvaro Carlos de Maia de Azevedo e outros pelos relevantes serviços prestados à Nova Friburgo, do vereador Nami Nassif com o senhor Fernando Bonan pela passagem do seu aniversário, do vereador Edson Flávio Coelho com o senhor Gabriel Domingues e outros pelo trabalho prestado à comunidade, com o comando do 11º Batalhão pelo atendimento ao ofício do gabinete deste parlamentar, solicitando mais segurança para comerciantes, moradores e turistas do bairro da Ponte da Saudade, do vereador Isaac Demani, com os alunos vencedores e participantes do 2º Festival Literário da SED 2011. Requerimento de informações do vereador Marcos Medeiro, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca de levantamento sobre as sucatas de veículos, do vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca de Instituto de Meteorologia que o município de Nova Friburgo utiliza oficialmente. Requerimentos do vereador Edson Flávio Coelho, sessão de 30 minutos da reunião do dia 25 de outubro para o pastor psicólogo Adelino da Igreja Presbiteriana de Olaria fazer o lançamento do livro Caos no Cais. Está ali do expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, a data desse requerimento, conversando com a secretaria, foi sugerido que fosse o dia 3 de novembro. E, ao mesmo tempo, acho que eu errei aqui na grafia, que o livro é Do Caos ao Cais, né? E o senhor presidente também solicitar a inclusão de 2 votos de congratulação que já foram protocolados nessa casa. E também eu sei que nós temos colocado um requerimento de informação, mas conversando com o secretário de Ordem Urbana, Coronel Hudson, ele me permitiu que ele achou, ficou à vontade de eu apresentar um requerimento de informação com a Secretaria de Ordem Urbana acerca dos equipamentos da Defesa Civil, que se ele entrasse hoje, ele poderia responder a tempo para a gente poder estudar como é que está essa questão de equipamento da Defesa Civil nesse período de tragédia que está por chegar, de chuva, aliás, desculpa, que está por chegar. Então, eu gostaria da inclusão desse requerimento, se fosse possível. Vereador, já está protocolado na casa. Eu já disse aqui, né, eu tenho como prática não incluir nada na sessão. Infelizmente, vou pedir a Vossa Excelência que deixe para a próxima sessão, por gentileza, a menos que nós tenhamos datas, sempre datas a serem respeitadas, aí, próximas de datas. Então, eu peço Vossa Excelência que deixe esse requerimento, já solicito à Secretaria que coloque na ordem do dia da próxima sessão. Mais alguma inclusão, senhores vereadores? Não havendo, em votação os votos de congratulações, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos de informação de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do levantamento sobre as sucatas de veículos. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, confecciono esse requerimento de informações com o objetivo de identificar e fazer um levantamento das sucatas, que são os automóveis que já foram utilizados, já serviram o poder público, seu modelo, ano e o motivo do descarte. Isso porque, conforme o vereador Jorge Carvalho, a gente já conversou, estive visitando alguns setores da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, aonde esses automóveis estão depositados. Se não, vejamos, lá na usina do asfalto, na Chácara do Paraíso, lá tem uma quantidade enorme de caminhões, de carros, escrito assim, lugar de ser feliz. Mas com aquela sucata, com aquele descarte, às vezes a gente vê alguns caminhões, alguns automóveis que retiraram o motor, e os funcionários responsáveis me disseram que a retirada daquele motor é que ele foi utilizado em uma outra viatura, em um outro automóvel. Óbvio que se aquele motor estava bom e foi utilizado em um outro automóvel, que esse motor que tivesse ruim, que fosse levado de volta
para esse automóvel, para esse bem público. E a gente sabe que várias são as formas de governar a prefeitura, o governo do Estado e o governo federal. O governo federal e o governo do Estado têm adotado a figura da terceirização, ou seja, eles fazem licitações, contratam empresas que fornecem os automóveis e que, se houver algum problema, há essa troca. Então, com relação a essa questão de se obter estas informações e se há possibilidade do reaproveitamento, da recuperação desse bem, que é um bem público, óbvio, a gente, como vereador, tem que cobrar do prefeito para que ele possa providenciar, porque cada um sabe o quanto é importante na sua instituição pública, seja ela de ensino, seja ela de saúde, seja ela administrativa, que tem que se ter essa questão do automóvel, para poder se ter mais mobilidade. Eu verifiquei, vereador Luciano, que tem máquinas, tratores, retroescavadeiras, que ainda estão em bom uso. Assim, dá para ver que dá para viabilizar e ter essa possibilidade de recuperação. E elas estão ainda, infelizmente, em depósitos, e vários deles na cidade. Na oficina também tem alguma coisa. Então, após observadas as formalidades legais... Concede uma parte, vereador? Fique à vontade, vereador. Dentro do requerimento de Vossa Excelência, o senhor que nos acompanhou no trabalho que fizemos lá em Conselheiro no período da enchente, que não é verdade o que o vereador Cláudio Damião disse, que eu só pisei na lama porque entrou lama lá em casa. Eu passei 45 dias dentro da Secretaria de Conselheiro e Vossa Excelência é testemunha disso. Eu tenho imagens. Não é? Nós trabalhando e ajudando a população. Mas eu entendo, o desespero faz esse tipo de coisa. Mas, vereador, dentro daquele momento que nós chegamos à Secretaria, e Vossa Excelência estava conosco, todo o equipamento inundado, máquinas, caminhões, tudo completamente destruído numa situação que afetou o município sobremaneira. Então, quando Vossa Excelência faz, e muitos desses equipamentos, pelo tempo de uso, não foi possível a recuperação. A recuperação era mais cara do que você adquirir um outro equipamento. Então, acho que Vossa Excelência faz o requerimento na hora correta para que essa questão seja esclarecida. Eu tive, vereador, também visitando hoje, óbvio, não são bens públicos, mas estão acautelados, no pátio da Altran, autarquia de trânsito, onde ali se tem centenas de automóveis que estão na chuva e no sol e que em breve a própria autarquia vai promover um leilão. Por um lado, a gente nos remete, presidente Sérgio Xavier, Um minuto, vereador. que lembrou o governo da ex-prefeita Saudade, uma parte, vereador. que naquela época foi feito um leilão no governo dela e foi arrecadado o dinheiro desses bens que foram apreendidos. Você viu o dinheiro por aí, ô Edson Flávio? Vereador, viu o dinheiro por aí do leilão que foi realizado na época da Saudade? Perdi a fala de Vossa Excelência, eu estava aqui. Mas viu ou não viu? Chegou agora, não viu nada. Acontece o seguinte, o dinheiro sumiu. Vereador Isaac Demanes, viu o dinheiro do leilão da Saudade? Viu o vereador Malhão Martins? Sumiu. Não vi, não, vereador. Você imagina, não sei para onde foi, mas você imagina, vereador Renata Birrâmia, se a administração de alguém que se faz presente aqui sumisse milhares e milhares de reais que são do poder público. Nós estaríamos presos, porque a gente não tem o Sveiter para nos ajudar. Vereador Cláudio Damião, fica à vontade. Só dizer que eu estive lá na usina de asfalto e verifiquei, na ocasião, inúmeros veículos do município abandonados, carros até em boas condições, largados, que demonstram um total descaso com a frota pública do município. Além do mais, os carros do município, eu já venho denunciando desde 2009, não são vistoriados pelo Detran. Os nossos são. Agora, mais grave ainda do que isso,
é que as ambulâncias do SAMU vão virar sucata, paradas no pátio da Fundação Municipal de Saúde há 6 meses, vereador. Mas não tem só ali não, vereador, eu ia falar sobre isso. O ônibus do Hemocentro, que foi uma luta para conseguir, eu estive em agosto do ano passado lá no Rio, na Secretaria Estadual de Saúde, o ônibus está em Friburgo, está parado, não usam, isso é de uma incompetência, é um absurdo, o descaso com o interesse público. Então são veículos novos, largados no tempo, esperando apodrecer para depois ter uma desculpa de que vai para a sucata. Isso é de lamentar. E chamar a atenção sobre isso, vereador, é muito importante. Obrigado, vereador. E calcado em vossa Conclua, fala, por favor, vereador. para concluir, eu peço e chamo a atenção de todos os vereadores nesse momento. No pátio do 6º Grupamento de Bombeiros Militar, existem 4 ambulâncias 0 quilômetro do SAMU paradas. Ontem eu estive no pátio, vi as 4 paradas. Se de um lado a gente fala da sucata, do outro a gente vai falar o que está em ótimo estado, 0 quilômetro, não está sendo usado, que poderia ser destinada a qualquer unidade de saúde e pudesse estar atendendo o povo. Então é importante que a gente marcasse um determinado compromisso, que saíssemos daqui, fôssemos ao 6º Grupamento e que pudéssemos disponibilizar essas ambulâncias para serem usadas em nossa sociedade. Por outro giro, peço e espero a aprovação do meu requerimento de informação. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. De autoria do vereador Edson Flávio, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do Instituto de Meteorologia que o município de Nova Friburgo utiliza oficialmente. Gostaria que fosse feita a leitura dele, por favor. Senhor presidente, requerimento de informação. Sirvo-me do presente para solicitar à Secretaria Municipal de Ordem Urbana as seguintes informações. Requerendo que a subsecretária de Defesa Civil informe qual instituto de meteorologia é utilizado oficialmente pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Informar qual o vínculo existente ou não com o intuito informado. Onde estão concentradas informações sobre previsões meteorológicas utilizadas pelo município, assina o vereador Edson Flávio. Senhor presidente, esse requerimento, ele tem um caráter muito especial. Eu recebi de cidadãos, e de um cidadão específico, ele me questionou, querendo saber qual é o Instituto de Meteorologia que a Prefeitura, a Secretaria de Defesa Civil, se valida para passar as informações para a comunidade sobre a previsão de tempo. Nós sabemos que existem inúmeros institutos de meteorologia pelo Brasil. Alguns com muita credibilidade, outros sem credibilidade. Entretanto, o município, principalmente depois da tragédia que nós vivenciamos, nós precisamos estar atrelados a um instituto de meteorologia que nos dê a previsão do tempo mais próxima da realidade possível, porque acertar a realidade do tempo está nas mãos de Deus. Então é interessante que a população saiba qual é esse instituto, para quê? Pela internet ou por outros meios, a população tenha segurança e não fique entrando em tudo quanto é instituto de meteorologia e às vezes trazendo para si, em alguns momentos, um apavoramento, porque um instituto dá uma ideia de tempo ou de previsão de tempo diferente do outro. E aqueles que dão uma ideia muito vaga, pode trazer preocupação para a população. Então, a pergunta que eu faço à Secretaria de Ordem Urbana, através, buscando a Secretaria de Defesa Civil, é que informe para nós qual é o instituto que a Prefeitura usa, da onde vêm as informações que são repassadas para a população quando, por exemplo, for despertado ou for disparado um alerta contra as chuvas. Pois não, vereador Marcos Medeiros. Vereador Edson Flávio, a única preocupação que eu tenho é que não volte o coronel Robadei para a Defesa Civil, porque se ele voltar e ele tiver informação, ele de novo não vai repassar para o município. Infelizmente, milhares de pessoas morrerão pela omissão de um homem público. Se continuar o coronel Mori, eu tenho a certeza que ele vai divulgar. Mas o coronel Robadei, infelizmente, prestou esse papelão para a cidade de Nova Friburgo, ainda veste colete da Defesa Civil e vai nas comunidades falar sobre a questão das sirenes, assim sucessivamente. Por outro lado, parabenizar o vosso
vosso requerimento, que eu tenho certeza que vai contribuir com a nossa cidade para salvar várias vidas. Então, senhor presidente, o requerimento ele tem essa finalidade. A partir do momento que a Secretaria de Defesa Civil, a Secretaria de Ordem Urbana tem realizado nas comunidades, inclusive na semana passada eu dei uma notícia meio diferente da data real, que a Defesa Civil estará na sexta-feira, agora dia 14, fazendo esse trabalho de orientação no bairro Nova Suíça, na Escola Municipal São Judas Tadeu. Mas é importante que a população saiba qual é o instituto utilizado, como que o cidadão por si só pode optar ou escolher um instituto para entrar na internet ou acompanhar através de outros meios as informações sobre as possibilidades de chuva, mais forte, menos forte, temporal, tempestade e etc. Então é interessante nós sabermos disso. E quando eu solicitei a Vossa Excelência a oportunidade de entrar com outro requerimento, ele iria na mesma direção. A gente precisa saber como que está equipado, ou como está equipada a Secretaria de Ordem Urbana, mas principalmente a Defesa Civil. Por quê? Nós sabemos que depois que a Defesa Civil saiu, deixou de ser um órgão autônomo pelo governo do Estado e passou a ser uma parte da Secretaria de Estado de Saúde, alguns investimentos na qualificação, em equipamentos, deixaram de ser feitos pela Defesa Civil. E aí a Defesa Civil veio sucateada. Nós vimos isso durante a tragédia, a dificuldade que os membros da Defesa Civil tiveram com veículos, equipamentos. Nós vimos em tragédia ou em chuvas de final do ano que às vezes faltava até plástico para cobrir possíveis locais de deslizamento de terra. Teve pessoas que se dirigiram à Defesa Civil e não conseguiram equipamentos, não só agora na tragédia, mas antes dela também. Então eu gostaria, senhor presidente, que esse requerimento que eu fiz primeiro fosse atendido e na terça-feira, como por orientação de Vossa Excelência, nós possamos perguntar também como que está o equipamento da Secretaria de Ordem Urbana e a Defesa Civil. O que que nós temos e o que que não temos. Como está tudo lá. Se tem equipamento suficiente, se os veículos são suficientes, se os recursos humanos, vereador Cláudio Damião, são suficientes. Por quê? Nós não podemos ser pegos de surpresa e chegar lá na frente e falar, olha, o governo do Estado prometeu equipar a Defesa Civil com tais equipamentos, os equipamentos não chegaram. Prometeu contratar tantos engenheiros, os engenheiros não chegaram. Pois não, vereador Cláudio. Até porque a Defesa Civil, a gente já vinha chamando a atenção aqui, não tinha sequer veículo durante um determinado período dessa legislatura. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um obséquio na casa, porque nós estamos discutindo um assunto de extrema urgência e a gente não está conseguindo desenvolver devido a muitas falas ao mesmo tempo. Então eu gostaria de pedir um apoio nesse sentido, porque o assunto é muito grave, o assunto é extremamente sério. Aliás, todos os assuntos tratados nessa casa são, mas esse assunto que trago agora é muito importante. É um assunto que vai demandar a preservação de vidas ou não, pela qualidade ou pela quantidade de equipamentos que a nossa Defesa Civil tem. Vereador Cláudio Damião estava me aparteando, por favor, vereador. Pois não, vereador. Exatamente para dizer da importância do requerimento de Vossa Excelência e lembrar que a Defesa Civil há bem pouco tempo não tinha nem veículo. Agora conseguiu 3 Hilux, né, de 120 mil cada uma, o que não justifica, porque a gente quer a Defesa Civil bem equipada, mas não quer que ela fique sendo alvo, inclusive, de olhares, né, estranhos, por conta de um gasto tão absurdo, quando podia comprar um carro bem robusto para atender a necessidade da Defesa Civil, que não fosse uma Hilux, que é um carro de luxo, e todo mundo sabe que é um carro de luxo. Então, se comprou 3, podia ter comprado 5, de repente até 6, para atender essas necessidades. E essas questões que Vossa Excelência traz com muita pertinência, essa casa já se preocupou também. Nós tivemos audiências, reuniões, sessões específicas, falando da preocupação, da nossa angústia com relação à possibilidade de coisas que podiam acontecer e que, lamentavelmente, aconteceram. Não foi por falta dessa casa de chamar a atenção dos problemas. Não foi por conta disso. É bem verdade que algumas coisas vêm há longos anos, por incompetência dos gestores e por incompetência da própria sociedade, acostumada a tal do jeitinho, dá-se um jeitinho com os políticos desonestos e as pessoas morrem por causa desse jeitinho. Hoje nós temos que dar um outro jeito de fazer as coisas certas. Por isso eu tenho feito o apelo para a gente votar a regularização fundiária, por exemplo, que a casa não vota, depende de ser colocada em pauta. Porque se nós fizermos esse dever de casa, assim como nós estamos focando a questão da Defesa Civil, nós não teremos vítimas lá na outra ponta, chorando os seus mortos, chorando os seus pertences, as suas casas, os seus poucos bens, inclusive pela dificuldade de se reerguer, porque do outro lado, o homem público, alguns homens públicos não fizeram devidamente o seu dever de casa.
Nós temos cumprido o nosso, vereador. Então, senhor presidente, Um minuto, vereador. o vereador professor Pierre. Vereador Edson Flávio, o requerimento de Vossa Excelência é muito pontual, como destacou o vereador Cláudio Damião. Eu me recordo que em uma das sessões específicas relativas a bairro, que esteve presente aqui o coronel Hudson, eu destaquei a situação do FUNCAP, que é o Fundo Nacional de Calamidade Pública, e que o município, pelo jeito, não era cadastrado ainda. Mas a gente teve a satisfação depois, o coronel teve uma atuação importante e conseguiu trazer aqui a representação e o município com um cartão de defesa civil. Mas, ainda assim, a preocupação é muito relevante por causa do sucateamento durante anos. E a gente espera que a chegada desse cartão, com a entrada agora do coronel Mori, que nós tenhamos agora um tipo de atuação mais pertinente com relação à defesa civil. As observações que Vossa Excelência faz, vereador Cláudio Damião também faz, relativa à compra dos carros, um valor realmente alto, até porque poderíamos comprar outros carros de mesma qualidade e de mesma força, mais baratos, realmente é algo que preocupa. E o uso, sobretudo, com o dinheiro que era para aluguel social. Então, é isso que traz a nós grande preocupação. O dinheiro do aluguel social foi utilizado para a compra de equipamento, onde se tem recurso no governo federal para a aquisição dos referidos equipamentos. Então, isso é um ponto que a gente tem que destacar aqui e apontar criticamente, e agora vem o Executivo com um projeto querendo tirar a responsabilidade dele de arcar com o aluguel social. É realmente uma situação absurda. Obrigado pela parte. Então, senhor presidente, o que me cabe, então, é buscar essas informações. Eu tenho certeza que, se a Secretaria de Ordem Urbana, como conversei com o coronel Hudson, pedindo até que ele pudesse responder com urgência esse requerimento de informação, eu poderia ir conversar com ele pessoalmente e ele me dizer, mas eu tenho que trazer as informações para o conjunto da sociedade através do mandato parlamentar. E através do mandato parlamentar, através do requerimento administrativo, é que as informações chegarão e ficarão arquivadas para depois buscarmos responsabilização ou não, omissão ou não do agente público. Por isso, é o motivo do requerimento. Vereador Jorge Carvalho vai querer... Rapidamente, por favor. Senhor presidente, eu peço a votação nominal para não atrapalhar a Vossa Excelência. Pois não. Obrigado, vereador. Voto nominal. Então, vereador Luciano Faria, contra ou a favor? Favorável, com breve declaração, senhor presidente. Parabenizar o vereador Edson Flávio. Também, eu acho que deveria deixar extensivo também com a Defesa Civil, de que forma está sendo preparado os abrigos. Eu estive com o secretário de Assistência Social semana passada na Fábrica Ipur, fui lá fazer uma visita informal, acabei encontrando com o secretário lá, e ele informou que estão centralizando no SASE, colchonetes, tendas, mas aí eu fico pensando, cai uma chuva forte, toca essa tal sirene aí que dizem que vão instalar, em Conselheiro Paulino, sem luz, como que as pessoas lá do Floresta vão vir para o abrigo em Olaria? Então, acho que teriam que ter um abrigo em Conselheiro, um em Olaria, um em São Pedro da Serra, já todo estruturado para receber a população, que com certeza, quando tocar a sirene, sabe para onde ir e sabe o que fazer. Vereador Manuel Martins. Desculpe, vereador. A favor, senhor presidente. Vereador Renato Abirrâmia. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com pequena declaração, essa indicação legislativa para a instalação das sirenes é de minha autoria, mas pelos custos que eu tenho acompanhado pela imprensa, é importante que o município fique de olho nesse dinheiro que é investido pelo governo do Estado, que eu acho um custo muito elevado. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu voto favorável com declaração de voto. Eu acho que a Defesa Civil, que está sendo comandada pelo comandante Mota, é um experiente, um homem que tem feito toda a sua atuação, porque hoje o município, quando não tinha veículos, reclamava. E o veículo hoje, para se ter na Defesa Civil, tem que ser de tração, de 4 rodas, que sopra as dificuldades. E foi por isso que o Mora investiu nesses veículos e desse socorro às pessoas. Só isso, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, com declaração de voto, a princípio já me posiciono favorável ao requerimento e eu vou complementar o que disse o vereador Nami Nassif. Primeiro,
o dinheiro da compra desses veículos não é recurso do aluguel social. Não pode, poder até pode, mas não deve, não é correto o parlamentar espalhar notícias falsas. Fica feio isso, principalmente numa casa cheia de educadores hoje, e nós temos que ouvir um negócio desse. São recursos completamente diferentes. Segundo lugar, é o que disse o vereador Nami com relação aos veículos. A Toyota Hilux é um veículo que substitui a antiga Toyota Bandeirantes, aquela caminhonetezinha de carroceria. O vereador Manuel Martins sabe disso. Ela pode ser de luxo ou pode ser um carro comum, mas é um carro que atende a necessidade de trafegar em vias de difícil acesso e um veículo que tem força. Então, se compram um carro, criticam. Se não compram, criticam. Então, vale a crítica, senhor presidente. A crítica está em moda. Eu concluo. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Isaac Demani. Favorável. Portanto, requerimento de autoria do vereador Edson Flávio, aprovado por unanimidade. Requerimento ainda de autoria do vereador Edson Flávio, sessão de 30 minutos da reunião do dia 3 de novembro para o pastor e psicólogo Adelino da Igreja Presbiteriana de Olaria fazer o lançamento do livro Caos ao Cais. É isso, vereador? Em discussão, vereador. Rapidamente, por gentileza. Senhor presidente, eu mais o vereador Marcos Medeiros esteve comigo lá, nós estivemos na Igreja Presbiteriana de Olaria, e numa solenidade de lançamento de um livro de um pastor em nossa cidade, pastor Adelino, um dos pastores de nossa cidade, que, juntamente com outras lideranças eclesiásticas, trabalharam de forma incansável durante a tragédia. Não só a igreja que ele preside, outras denominações, organizações não governamentais, cidadãos, todos nós pudemos contribuir naquele momento mais nervoso, aquele momento mais difícil, que foram os primeiros dias, aonde ainda estávamos retirando corpos dos escombros. E o pastor Adelino, no início, com a Kombi da igreja, ele começou a regimentar os membros da igreja e outras pessoas e colocou a igreja ali perto do Shopping Roseral à disposição e começou a vivenciar o dia a dia da tragédia. Principalmente na atenção pastoral, teve convivendo com os membros da igreja que foram vitimados, parentes. E isso o animou e Deus orientou, segundo o entendimento dele mesmo, a lançar um livro, a escrever um livro sobre a tragédia, que ele intitulou Do Caos ao Cais. O resumo do livro poderia se dizer que, do momento que nós vivemos e aonde nós poderemos ou queremos chegar nesse processo de reconstrução da cidade, nós saímos do caos e queremos chegar no cais, queremos chegar com nossas famílias no lugar mais seguro, queremos chegar com as nossas famílias com uma paz dentro dos lares, apesar das perdas, apesar de não podermos retornar para o nosso convívio as pessoas que perdemos durante a tragédia, mas esse livro traz uma reflexão, e eu entendo, julgo ser extremamente importante que essa casa, nós parlamentares e as pessoas que aqui tivessem, possam ter um livro deste e poder olhar a tragédia que aconteceu em Nova Friburgo sobre ângulos diferentes, não somente o ângulo da derrota, da desesperança. Pois não, vereador, por favor. Vereador, eu tenho maior estima pelo pastor Adelino também, porque a gente sabe o trabalho que ele fez aí na tragédia. Eu sempre tenho dito aqui nesta casa aqui, que Nova Friburgo conseguiu superar a fase mais difícil da tragédia, com socorro às pessoas, tudo, devido à solidariedade das pessoas, em especial das igrejas, porque as igrejas, elas fizeram toda a logística de atendimento à população. Tanto a igreja católica como a igreja evangélica, elas foram fundamentais naquele momento espiritual e também de logística de atendimento social para a população. E o pastor Adelino foi um homem também que saiu em guerra, foi para a trincheira, ser solidário e ajudar as pessoas e tentar salvar vidas, com os vários pastores dessa cidade aqui. Então, eu acho que é muito especial, muito importante, traga ele aqui também, para ele relatar um pouco do que ele passou, da experiência dele de vida que ele teve, nesse momento difícil que nossa população passou. E eu deixo registrado aqui que todas as igrejas hoje,
eu acho que elas fizeram um trabalho muito bom no primeiro momento. Então, fazendo um trabalho muito bom agora também, um trabalho espiritual, porque as pessoas hoje no Nova Friburgo, elas estão um pouco vereador. doentes com essa questão da tragédia. Estão temerosas. E as igrejas, os pastores, os padres estão fazendo um trabalho de população para acalmar e dar força para enfrentar novamente o que vem pela frente aí. Então, senhor presidente, eu agradeço a parte, vereador Nami Nassif. Na verdade, nós não queremos aqui fazer proselitismo religioso, mas eu creio que seja interessante, afinal de contas, o reverendo Adelino José Barros da Silva, além de ser pastor, também é um estudioso, é um psicólogo. Então, ele pode trazer para aqueles que desejarem ler o livro, ou desejarem conhecer melhor como ter a sua vida que foi alvo de um caos, como poder chegar a um cais que entendemos ser um lugar seguro. Na verdade, esse livro nós tivemos lá, e algumas famílias que foram atingidas pela tragédia estavam lá presentes também, foram atendidas pela igreja, estavam lá presentes também. E o livro veio numa hora muito importante para a vida delas, porque nós precisamos reconstruir a cidade sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista da construção de pontes, ponto de vista de contenção de encostas, mas precisamos também reconstruir vidas no sentido emocional, psicológico. Muitas pessoas, talvez hoje, se pudesse pedir para ela optar por uma ponte ou pela cura da dor que ela sente na alma, ela optaria pela cura da dor que sente na alma. E aí é um momento importante do lançamento desse livro. Vereador Marcos Medeiros, breve para a gente concluir, para atender o tempo exposto aí pelo presidente. Rapidamente, viver é escolher. Você pode escolher o caminho do mal ou o caminho do bem. Ontem, infelizmente, eu filmei bem de madrugada a prisão de um traficante de olaria. Por outro lado, o vereador Edson Flávio pede um tempo para poder todos nós conhecermos de perto o exemplo desse homem iluminado, esse símbolo que tem em nossa religião, em nossa sociedade. Então, eu tenho a certeza que, trazendo esse homem do bem, ele, através do seu testemunho, vai sensibilizar a todos e que sirva como símbolo em nossa sociedade do bem viver em comunidade. Então, eu tenho a certeza que é um requerimento, é um pedido que vai contribuir bastante com a cidade de Nova Friburgo. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, portanto, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, questão de ordem. Rapidamente, vereador. Eu estava aqui no plenário aqui, eu queria ver se pudesse haver inversão de pauta sobre o projeto das professoras, né, de escola dirigente, devido, vou acabar de concluir, devido umas me procurar dizendo que tem que chegar em casa cedo por causa dos maridos, não vão acabar ficando separadas, né, divorciadas, e os outros estão esperando em casa. Então, que essa casa aqui não cause mal, um divórcio futuro, uma separação, que a gente faça essa inversão de pauta aí, para nossas amadas professoras. Pois não, vereador. Vereador Jorge Carvalho. Eu quero discordar do vereador Nami Nassif em parte, porque a casa das professoras são elas que mandam. Então não tem esse negócio, não. Então elas podem ficar aqui, mas eu vou retirar os projetos do governo, vou retirar os 3 projetos do Executivo e nós vamos ficar só com a matéria aqui de interesse dos professores de Nova Friburgo. Tá bom, senhor presidente? Pois não, vereador. Antes de passarmos à nossa ordem do dia, só comunicar aos senhores vereadores que eu recebi essa semana um relatório final da CPI da Alerj, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar as circunstâncias, os fatos, as possíveis omissões, negligências, imprevidências e averiguar possíveis responsabilidades de agentes políticos, públicos e de terceiros em face do desastre ocorrido nos municípios da região serrana do Estado do Rio de Janeiro, decorrente das fortes chuvas que causaram inundações e deslizamentos de encostas no período de 11 e 12 de janeiro de 2011. Vou dizer que eu recebi essa semana, e nós temos aqui o relatório também na mídia digital. Se houver o interesse de algum vereador, vai ficar na secretaria da casa, é só solicitar ao secretário. Será que tem como reproduzir esse cópia do CD para distribuir nós vereadores, não? Eu vou fazer o contato com a secretaria e vou solicitar a possibilidade da reprodução do DVD para... Exige, é possível? Não, tá ok. Já deu ok aqui.
Isso, para todos os vereadores. Pela ordem. Pois não. Solicitar a inclusão em pauta na próxima sessão do projeto do Executivo, que leva o número 11.721, cujo objeto altera o anexo único da Lei Municipal 3889, com o propósito de incluir a Associação dos Agricultores Familiares e Amigos da Comunidade de Vargem Alta, a Floralta, e da outras providências. Pois não, vereador. Pedir a Vossa Excelência depois que encaminha, através de sua assessoria, para a Secretaria da Casa, para colocar na ordem do dia da próxima sessão. Portanto, retirados os projetos de autoria do Executivo Municipal, em segunda discussão, projeto de autoria do vereador Cláudio Damião, projeto número 2851/09, estabelece os critérios para a nomeação das direções das instituições de ensino mantidos pelo Poder Público Municipal e dá outras providências. Pois não, vereador. Faz bagunça não, presidente. Senhor presidente, pedi a suspensão da sessão por uns 15 minutos para nós possamos analisar algumas emendas apresentadas ao projeto. Tenho certeza que os vereadores têm a necessidade de tomar conhecimento até poder votar com segurança. Pela ordem. Pois não, vereador. As emendas apresentadas, na sua grande maioria, são emendas objeto de reunião com os dirigentes municipais que propuseram essas alterações. Então, todas elas foram tiradas em audiência pública, que fazem parte aí do projeto para discussão com os membros desta Casa. Pois não. Portanto, mais alguma proposta, senhores vereadores? Proposta de autoria do vereador Isaac Demônio, interrupção da sessão por até 15 minutos, para conhecimento das emendas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, solicito então a todos no gabinete da presidência. Já retornaremos. Vereadores, senhoras e senhores, retornando aos nossos trabalhos. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, como não houve entendimento na reunião interna, eu queria fazer uma sugestão que votasse em bloco as emendas que tiveram consenso e as outras votassem separado. Pois não. Então, portanto, a proposta para divisão, nós temos 14 emendas, 6 têm um consenso e 8 não consenso. Então, a proposta é dividirmos em blocos 6 emendas e 8 emendas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Eu queria fazer uma ponderação. Essas emendas foram frutos de umas audiências públicas que foram feitas com os professores. Então, essas emendas expressam a vontade do professorado. Então, não somos nós que temos que mudar a vontade deles. Então, se a gente pudesse votar em bloco todas as emendas. Não foi aprovado, vereador. Não, porque nós vamos acabar de tirar que está legitimado por essas emendas. Foi proposta do vereador Jorge Carvalho, pelo vereador Nami Nassif. Tudo bem, mas eu acho que nós vamos votar. Tem blocos. Se nós votarmos contra, estamos votando contra a vontade do professorado. Eu só voto. Solicitar ao vereador. Já foi tudo, as emendas. Solicitar ao vereador Isaac Dermani que faça a leitura das emendas 1. Rapidamente, por favor, vereador. Senhor presidente, o vereador Nami Nassif levanta uma questão interessante. As emendas não caíram no céu. Apesar de ter a minha assinatura como apresentação, é porque é um procedimento formal ter que ser apresentado por um vereador ou pela comissão. Mas as emendas foram propostas pelos profissionais da educação, ora exercendo os cargos. Eu sugiro, Vossa Excelência, não está havendo consenso. É um projeto polêmico que mexe com diversas situações. Eu sugiro a Vossa Excelência que abra esse debate, que retire o projeto de pauta, que realize 2 ou 3 mais audiências públicas aqui na Casa, para que haja o consenso, porque da forma que vai ser votado, não atende a todas as expectativas. Concluiu. Essa casa, ela tem que primar pela democracia. Nós temos a importância dos conselhos, nós temos a importância da população, nós temos a importância da comunidade escolar, mas quem decide somos nós.
Sinceramente, eu não vejo o porquê, não havendo consenso com todas as emendas, o número de acordo foi muito pequeno, eu não vejo por que levar a votação pelo simples fato de levar para medir força. Nós não estamos medindo força, nós estamos decidindo situações do município de Nova Friburgo. Não serão 2 ou 3 semanas que poderão atrapalhar o projeto. Então, eu peço a Vossa Excelência que analise essa situação para que não passamos à segunda votação de um texto que, entre nós mesmos, nós não estamos nos entendendo. Pois não. Senhores vereadores, na verdade, não é uma missão do presidente. O vereador Cláudio Damião e o vereador professor Pierre são os autores da proposição. Não cabe ao presidente tirar, e sim o autor. E, diante da formulação do vereador Jorge Carvalho, eu gostaria de ouvir o autor. Só lembrando que eu não vou mais permitir uma parte a nenhum dos vereadores. Na verdade, a decisão já foi tomada, votaremos em bloco, 2 blocos, sim e não, mas a menos que o vereador acate a sugestão do vereador. Pois não, vereador. Senhor presidente, a bem da verdade, nós não estamos falando aqui de 2 anos. O projeto ele entrou na casa em 2009 e eu sei muito bem a dificuldade que é para fazer um projeto andar. Ele agarra na CCJ e não sai. Nós estamos falando de 2007, ano da resolução do Conselho Municipal de Educação. E quando a gente fala de educação, a gente tem que estar trabalhando em consonância com os interesses da sociedade de Nova Friburgo. Professores, diretores, conselho, alunos, a comunidade escolar como um todo. Nós não devemos defender interesses de vereadores. Nós estamos aqui para representar a sociedade de Nova Friburgo e esse projeto é um salto na educação de Nova Friburgo, senhor presidente. Eu não atrapalhei o senhor, vereador. Eu não atrapalhei o senhor. Conclua, por favor, vereador. Se o senhor me permitir, presidente. Por favor. Não houve audiência pública na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Todas as audiências que aconteceram para tratar desse tema foram em razão das iniciativas do Conselho Municipal de Educação. E nós devemos considerar e respeitar as decisões do Conselho, que elas vêm pautadas no desejo da comunidade escolar como um todo. É um filtro de toda a discussão que permeia, junto com o sindicato que defende os interesses dessa classe. Junto. Esse projeto já levou tempo demais. E ele vai começar a se confundir com o processo eleitoral. O que é pior para os diretores, para os alunos e pior para a educação de Nova Friburgo, que tem as piores notas. E não é culpa do professor e acaba não sendo culpa do diretor. É culpa da política, infeliz política, que é ditada para a educação. E é a hora da gente corrigir isso. Essa é a hora da correção. Então, Vossa Excelência não retira, vereador. Não retiro. Não retiro e quero consultar senhores o vereador vereadores, professor Pierre, que é coautor. Não, senhor. Senhores vereadores. Vereador, e eu digo a Vossa Excelência que não. Vamos começar o processo de votação. Nós temos 2 propostas, portanto, eu solicito. Não tem como colocar em votação, vereador. O autor da proposta é o vereador Cláudio Damião. Como é que eu vou colocar para o plenário decidir se retira ou não retira um projeto de autoria dele? Vossa Excelência tem. Por favor, vereador, a leitura da proposta número 1, por favor. Vereador Isaac Demani. Por favor, vereador. Vereador Isaac Demani, por favor. Emenda 001, emenda modificativa em atenção ao Conselho de Educação. Senhor presidente, como vereador, todo projeto que estabelece os critérios para a nomeação das direções de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Municipal e da outras providências, vem em atenção às deliberações do Conselho Municipal de Educação apresentar as seguintes emendas. Emendas modificativa ao artigo 1º. Artigo 1º, ao inciso 1 do artigo 2º, passa a vigorar com a seguinte redação, aspas, inciso 1, ser profissional do magistério e contar, no mínimo, 2 anos de magistério público, com pelo menos 1 ano de regência em turma, ou contar com 2 anos de orientação pedagógica ou educacional, ou na função de pedagogo. Artigo 2º. O inciso 5 do artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação, aspas, 5. Ter realizado curso de formação em gestão educacional. Artigo 3º. O inciso 6 do artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação, aspas, 6. Apresentar projeto de gestão contendo ao menos diagnóstico, ações e cronograma para a prestação de contas e interação comunitária. Assina vereador Cláudio Damião. Proposta número 2, vereador.
Emenda aditiva, em atenção ao Conselho de Educação. Vou direto ao texto da emenda, senhor presidente. Emenda aditiva, artigo 1º. Fica acrescido o artigo 6º com a seguinte redação, aspas, artigo 6º, para efeitos da presente lei, a deliberação do CME 007/07 deve ser respeitada, inclusive norteando os casos omissos, o Conselho Municipal de Educação elaborará, na forma de deliberação, o calendário de metas e ações para cumprimento dessa lei. Artigo 2º, ficam renumerados demais artigos. Emenda 003. Emenda substitutiva ao artigo 4º da lei em tela. Direto à emenda. Artigo 1º. O artigo 4º do projeto de lei 2851/2009 passa a ter a seguinte redação. Aspas, artigo 4º. Não sendo atingido o quórum mínimo de 30% do universo de eleitores da unidade escolar, haverá uma nova eleição com o objetivo de atingir o quórum mínimo necessário. Em caso contrário, caberá ao chefe do executivo a nomeação de futura direção. Assina vereador Jorge Carvalho. Emenda 4. 5, vereador. 4, presidente. Mas é só as consensuais, vereador. Só as consensuais, certo. 5. Emenda aditiva, inclusão de parágrafo único ao artigo 5º do projeto de lei em tela. Artigo 1º. Inclua-se parágrafo único ao artigo 5º do projeto de lei 2851/2009 com a seguinte redação, aspas, parágrafo único. Os termos desta lei não se aplicam às escolas que funcionam por meio de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e associações da sociedade civil ou organizações não governamentais, cuja liberdade de indicação dos cargos de direção esteja prevista nos termos do convênio firmado entre estas e o Poder Público Municipal. Assina o vereador Jorge Carvalho. Qual a próxima, senhor presidente? 6. Emenda 6, emenda substitutiva ao inciso 3 do artigo 2º do projeto de lei em tela. Artigo 1º, o inciso 3 do artigo 2º do projeto de lei número 2851 passa a ter a seguinte redação, aspas, 3. Ser servidor concursado, estável ou legitimado da rede de ensino público municipal. Assina vereador Jorge Carvalho. 13. Emenda aditiva ao projeto de lei, inciso 5 do artigo 2º. Artigo 1º. O inciso 5 do artigo 2º do projeto de lei 2851/2009 passa a ter a seguinte redação. 5. Ter realizado curso de capacitação em gestão educacional ou ser profissional habilitado em curso de licenciatura em pedagogia, preferencialmente detentores de especialização em administração e ou gestão escolar. Assina vereador Jorge Carvalho. Portanto, senhores vereadores, essas são as 6 emendas que estão em consenso. Acredito que não haver necessidade de discussão. Em votação, os vereadores... O senhor quer falar, vereador? Pode falar. 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, as emendas ora apresentadas e na forma consensual já em processo de discussão e posterior votação são frutos do trabalho dos profissionais da área de educação, servidores que dedicam há muitos e muitos anos as suas vidas profissionais ao município de Nova Friburgo. Eu não vou entrar no mérito das situações que, ora, poderão decorrer da aprovação do presente projeto de lei. Falo na experiência de 30 anos de sala de aula, de 4 anos como secretário de Educação do município. Entendo, senhor presidente, senhores vereadores, que a coisa acontece na unidade escolar. Por melhor que seja o secretário, por melhor que seja a sua equipe, por melhor que seja o planejamento, se não houver uma harmonia entre quem executa e quem executa é o gestor da unidade escolar, o processo não acontece. Eu lamento muito que um simples pedido para que o projeto fosse
discutido de forma mais ampla, através das suas emendas, não pôde ser acolhido por esta casa. O fato de estar há 2 anos, ou há 5 anos, ou há 4 anos, não pode decidir o daqui para frente para sempre. O momento da discussão é esse. Não importa quando ela começou, mas é agora que ela está em pauta. É agora que ela vem para que esta casa decida. E vejam os senhores, dos 12 vereadores que aqui têm assento, não chegamos a um consenso com relação à matéria. Vereador, concede uma parte? Pois não. Vereador, eu me lembro que no meu primeiro mandato aqui nessa casa, eu fui autor de um projeto de lei que também as diretoras seriam através de eleição. Eu me lembro que eu coloquei tramitar nessa casa aqui, aí houve a reunião do Conselho Municipal de Educação, o vereador Marcelo Verli participou e esse conselho, ele também quis fazer um projeto, que é algumas emendas do meu projeto. Só que depois o nosso projeto ficou sem ter o seu objeto, devido à formação do Conselho Municipal de Educação. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer com isso que nós, aqui que estamos votando nessa casa aqui, nós temos que votar de acordo com a categoria, os interesses da categoria, sobre o que eles pensam, o que eles querem, e não é o que nós queremos. Se a gente começar a ouvir o interesse, o que o vereador Luciano acha de bom, acha que é melhor, o que eu acho melhor, nós estaremos errando. Porque não tem legitimidade maior do que essas emendas apresentadas. Porque essas emendas apresentadas, elas foram feitas através de audiências públicas. As professoras saíram de suas casas, vieram aqui várias vezes, em encontros, debater, se discutiram entre elas. Então estão bem legitimadas. Eu não ficaria à vontade de votar contrárias. Porque se a gente fizer diferente, votar contra as emendas, deveríamos nós pegar aqui nessa casa um nariz de palhaço e colocar nas professoras, que nos iludimos todos os momentos dentro da gargadela. E vai virar demagogia. Aí a política passa a virar demagogia. Os interesses meus não são os interesses deles. E eu falei aqui nessa casa aqui, eu vou votar as emendas e só voto o projeto na íntegra, com as emendas. Se não for assim, eu estarei violando os meus princípios. Estarei botando um nariz de palhaço em cada professor que está aqui. Porque esses professores aqui foram na audiência pública, se debateram os assuntos entre elas, e o interesse delas não são meus interesses, não pode ser o interesse dessa casa. Então nós temos que pensar dessa forma. E tem mais, vereador Nami. Tem até o direito, mas não faz sentido, o sujeito que nunca visitou, por exemplo, a escola lá da cabeceira do Rio Bonito, lá em cima, na cabeceira do Rio Bonito, querer opinar sobre a forma de gestão. Direito tem. Eu acho que tem, também acho. Mas não tem cabimento. Quem conhece a rede é quem está na rede. Quem conhece a rede é quem está lá. E tem outra coisa, só para balizar o seu pronunciamento, já lhe devolvo a parte. 5 minutos. A comunidade escolar foi dividida em blocos, em regiões, para que cada região apresentasse a sua sugestão. Então não é uma coisa que nasceu de uma simples reunião dentro de uma sala fechada, não. Isso foi discutido e aí está. E eu lamento que nós tenhamos só esse consenso. E o que eu acho? E não é um impedimento. Quando se fala em audiência pública, ela está mais legitimada que um conselho. Por quê? A audiência pública se traz professores, diretores, alunos, todos para a audiência pública. Ali se discute a matéria. E o conselho é limitado e tem mais pessoas que são membros do conselho. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que é muito importante repensarmos essa questão. Eu acho que esse projeto tem que ser votado na íntegra com as emendas, porque se não formos assim, estaremos violando a legitimidade e a vontade do corpo de professores, do corpo docente dessa educação. Será demagogia que fizeram. Chamar os professores para vir na audiência pública, ouvi-los e deixar de ter sugestão, para chegar aqui nós glosarmos isso, interesses menores e pessoais. Só isso, vereador. Então, senhor presidente, eu agradeço a participação do vereador Nami. Você deu a parte do vereador Manuel. Vereador Jorge Carvalho, me concede uma pequena parte. Só esclarecer que eu aqui não podia me dar a minha opinião, porque eu sou um quase analfabeto. Eu sou bem parecido com o Tiririca, só tenho a 4ª série. Mas eu acho que nós devemos de respeitar a opinião da classe. Se eles...
Obrigado, professor. Eu acho que a opinião da classe tem que ser respeitada. E eu só voto com as emendas do nobre vereador. Inclusive, vereador, seguindo o raciocínio de Vossa Excelência, o que foi apresentado foi discutido em cada unidade escolar. Então, não é uma coisa que veio de cima para baixo. Foi discutido em cada unidade escolar. Portanto, está aqui de forma consensual, dentre aqueles que trabalham na educação. Vereador Reinaldo. Obrigado, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo que nós realmente temos que dar atenção aos profissionais da educação. E eu lamento que aqui nessa casa a gente sempre diz assim, olha, o plenário é soberano. Aí o vereador Jorge Carvalho vem, faz uma proposta, diz não, o vereador não vai retirar e pronto. Onde está a democracia? Né? Onde está a democracia? Nós queremos discutir mais o projeto. Se nós podemos ter outras audiências públicas, já que as emendas não chegaram a um consenso, por que não ouvir de novo os profissionais da educação? Não é verdade? As propostas aqui foram apresentadas... 2 minutos, vereador. Os professores estão sabendo das novas emendas agora. Eu concluo, senhor presidente, dizendo... Sinceramente, o que eu vou dizer agora eu não gostaria de dizer, porque eu fui presidente desta casa por 4 anos, eu sentei na cadeira da presidência, 2 vezes com voto de Vossa Excelência, que me ajudou a ser presidente, e dos 3 mandatos que Vossa Excelência está na presidência, 2 deles eu não só ajudei, como tive participação direta. Conheço o regimento e sei que Vossa Excelência podia ter retirado o projeto de pauta. Senhor presidente, pela amizade que tenho a Vossa Excelência, pelo respeito que tenho a Vossa Excelência, eu votei no senhor para ser presidente e não no vereador Cláudio Damião. Senhores vereadores, vou solicitar aqui, por gentileza, acima de tudo, acho que nós estamos aqui com uma plateia hoje que a gente nunca teve. Profissionais de educação, que lidam com as nossas crianças, que passam o respeito à dedicação. E eu espero, no mínimo, o respeito aos nossos trabalhos. Se não for dessa forma, infelizmente, a presidência vai ter que se colocar de outra forma. Eu acho que aqui nós estamos de uma forma muito democrática, discutindo todo um projeto que veio para essa casa já há muito tempo. Então, eu espero que aqui, assim como o desenrolar da sessão até agora foi da melhor forma possível, eu espero que o desfecho também seja dessa forma. Respeito os parlamentares, respeito o trabalho desta casa, o resultado que der é o resultado da democracia. A discussão existe para isso. Senhor presidente, só dizer ao vereador Jorge Carvalho que, da mesma forma, respeito como parlamentar, mas nesta casa nunca tomei uma atitude de soberano, de maneira nenhuma, nem de tirano. O vereador, a proposta do vereador, cabe a ele retirar ou não. O presidente não vai fazer dessa forma. Nunca agiu em 5 anos que eu estou na presidência e não seria hoje a primeira vez. O autor da proposta é o vereador Cláudio Damião, juntamente com o vereador professor Pierre, quem, assim como os projetos de autoria do Executivo, nunca retirei. Somente quem tem esse poder ou é o prefeito ou é o líder de governo e sempre ficou a cargo dele retirar os novos projetos. Poderia também ter agido assim com projetos do Executivo e nunca fiz em 5 anos que estou nesta casa. Vamos partir para o processo de votação. Só uma questão de esclarecimento. O vereador Jorge Carvalho subiu para falar favorável ou contrário às emendas? Favorável. Favoravelmente. É só esse esclarecimento. Vereador professor Pierre. A esse bloco, eu só queria saber. Vamos avançar, senhor. Vereador professor Pierre, se eu apresentei as emendas, como é que eu vou falar contra elas? Mas olha só. Vamos lá. É só, sabe senhores, que os apartes diz, eu só voto se votar o conjunto. Ficou estabelecido. Senhores, em votação as emendas 1, 2, 3, 5, 6 e 13. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovadas. As indicações, agora as emendas. Eu peço aos vereadores o seguinte: não tumultuem o processo. Eu não vou permitir que os senhores levem essa discussão para um outro campo. Não vou permitir. Então eu peço respeito à presidência desta casa. Vereador Isaac Demani. A leitura, por favor. Não, só essa questão, senhor presidente. Como essas emendas não são consenso, eu queria botar essa votação nominal, no momento oportuno. Pois não, vereador. Solicitar, portanto, a leitura, vereador, da emenda número 4.
Emenda substitutiva ao parágrafo 7º do artigo 3º da lei. Artigo 1º. O artigo 7º do artigo 3º do projeto de lei passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 7º. Os votos serão ponderados na proporção de 70%